A paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Isaac, pelas palavras. Obrigado, grupo de louvor. Vamos aplaudir ao Senhor pelo nosso ministério de louvor. Estou sempre sendo edificado por eles. E é bom às vezes adorar a Deus lá de baixo, né? Às vezes a gente fica aqui em cima com a guitarra na mão, a gente entrega a adoração, mas é diferente quando você está aí embaixo, você está recebendo também, é diferente. É um outro nível de concentração, é bom. Bom dia para vocês, como o pastor Isaac já me apresentou, sou o pastor Rafael Muniz, sou casado com a mulher de Deus, pastora Renata Muniz. Por favor, meu amor, vou te fazer passar essa vergonha, fica de pé, por favor. Todo mundo tem que ver sua beleza que Deus criou. Aplauda ao Senhor pela vida da pastora Renata Muniz. Somos casados há 14 anos, né, meu amor? Mas estamos juntos há 16 anos, 9 meses e hoje 2 dias. Graças a Deus. Não tenho certeza disso, eu tô brincando. Estar casado com essa mulher de Deus é divertidíssimo, é um privilégio, é uma honra. Eu aprendo muito com ela, nós somos amigos, confidentes, namorados, né? E é bom viver assim, a gente tem aprendido de Deus juntos. Esse amor gerou a duas meninas lindas, talentosíssimas. Tem a foto aí, Jojo, delas? Coloca aí pra mim, pra gente dar uma olhadinha. Já tá aqui atrás, estão mais perto de mim ainda, que bonito. Essa aqui é a Rebeca. Ela está com 15 anos, acho que todos já conhecem, mas para quem de repente não nos conhece. E aqui é a Rafinha, no canto, com 14 anos. Elas são um orgulho nosso, são mulheres de Deus. Tira esse mouse de cima delas, Jojo, tá feio esse mouse em cima delas. Tô brincando, obrigado, viu, Jojo? Elas são o motivo pelo qual eu faço jiu-jitsu, musculação e comprei uma pistola calibre 12. Se você pode passar por cima disso e estiver interessado, você vem conversar comigo. Se você conseguir passar por cima disso, talvez você tenha uma chance com elas. Por último, mas não menos especial, tem o Romeuzinho. Olha o Romeuzinho no colo ali. Ali ele estava com recente 2 anos, mas agora ele já está com 3 anos. O Jojo, que o Jonathan, que o nosso batera, o Joe, aliás, que nos perdoe, mas ele é meu baterista favorito. Se você já viu ele por aí, talvez você saiba do que eu estou falando. O Romeu ama, está o tempo inteiro mexendo ali as mãos durante o louvor, né? Algumas pessoas até vieram falar comigo, falam, olha, ele me inspira porque ele gosta tanto, e realmente é uma paixão dele. Nós tentamos incentivá-lo, né? Mas eu vejo que foi Deus que deu aquilo para ele. Então, nós ficamos muito felizes, né? Eu digo que com o Romeu por perto, nenhum dia é entediante e todos os nossos olhos são insuficientes. Rapaz, vou te contar, viu? Mas nós amamos aquele baterista. Junto nós somos pastores do RM12. Tem alguém do RM12 de manhã aqui? Não. Que povo preguiçoso. Tem só o Jojo lá em cima. Obrigado, viu, Jojo? Representou, pelo menos nós amamos o RM12. Foi uma honra ser pastor desse pessoal. Acho que o Rafa tá aí também, né, Rafa? Eu vi ali, o Rafa ficou meio tímido ali. Eu vi algumas pessoas no RM12. Queria louvar a Deus pela oportunidade de pastorear esse grupo de jovens. Ser pastor de jovens é bom porque eles são dinâmicos, apaixonados, fortes, corajosos, cheios de esperança. Eles sabem que eles ainda têm pouco e querem receber muito. Então, quando o nosso coração está assim, querido, a gente recebe muito. Eu quero que seu coração esteja assim hoje de manhã. Se você puder se colocar, até quando nós vemos aqui essas bexigas, essas bolas, tente voltar um pouco aí no tempo, pelo menos com a sua atitude diante do Senhor. Se coloque no seu coração, se posicione como uma criança, se desarme um pouco aí. Eu sei que a palavra de Deus vai falar com você, foi Deus que me colocou aqui. Eu sou um pastor jovem, inexperiente, mas eu estou aqui enviado pelo Senhor, sou um sacerdote ungido de Deus, não para nada, para o meu proveito, mas para que o reino de Deus seja expandido. Eu sei que você também pode se beneficiar disso, amém? Amém, glória a Deus. É isso aí, querido, vamos mergulhar na palavra de Deus. Então, se você estiver ok com isso, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós já temos os versículos ali na tela. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Estou muito feliz de estar aqui, viu, queridos? De verdade. É uma honra para mim. É a primeira vez que eu ministro na Igreja Central, num culto de domingo, e eu me sinto honrado por isso. Sei que tem pastores abençoadíssimos aqui, e essa mesa santa aqui já foi usada com grande sabedoria. E eu louvo a Deus por isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me
constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, diga poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos até aqui. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Santo Espírito de Deus, nós podemos sentir o Senhor, e isso nos dá a confiança de saber que o Senhor quer trabalhar em nossos corações. Pai, nós dependemos completamente do Senhor, seja falando do Senhor no metrô, no trabalho ou com o microfone na mão, não é mais importante ou menos importante, mas se não for o Senhor a falar através de nós, Pai, nós estaríamos falidos antes mesmo de começar. Por isso, nós nos apresentamos diante do Senhor como corpo de Cristo, como igreja, dizendo que, independente de eu estar aqui em cima ou ali embaixo, Pai, a voz do Teu Santo Espírito é que pode causar transformação. Por isso, fale aos nossos corações, a começar de mim, Pai, eis-nos aqui, envie, Senhor, a porção do Senhor para os nossos corações essa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Você concorda? Aplauda ao Senhor com força aí. Deus vai falar com você, viu, querido? Eu estou confiante disso. Deus vai falar com você. Se você estiver com o seu coração receptivo, eu sei que Deus vai falar com você. Chacoalha a pessoa do lado aí e fala assim: Deus quer falar com você, querido. Encoraje ela aí, em nome de Jesus. Eu gosto sempre de aprender na palavra de Deus o que está acontecendo ali quando nós estudamos algum texto que fala ao nosso coração. É importante entender algumas coisas, e eu gosto de fazer assim. Eu gosto de saber qual que é o contexto, qual o momento histórico, quem era o imperador, quais as características daquele governo, para quem a pessoa falava, quem era o interlocutor, qual momento aquela pessoa vivia na sua vida pessoal. Porque veja, nós começamos a absorver muito mais das Escrituras. Todas as vezes que nós tentamos adicionar alguma coisa à Escritura que não estava ali naquele tempo, você está tirando aquilo que o Espírito Santo queria nos ensinar. Na verdade, tudo que nós precisamos saber das Escrituras está escrito. Você não precisa esticar nenhum texto, forçar nada. E eu falo isso com muita alegria, porque eu comecei a estudar e eu aprendi algumas coisas sobre esse texto. Eu aprendi que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava na sua segunda prisão. Veja que ele já havia sido preso anteriormente. Na sua primeira prisão ele tinha vários privilégios, ele tinha o benefício da cidadania romana. Então quando ele foi encarcerado, ele não foi ao cárcere junto com os outros presos, mas ele foi levado a Roma e ficou em casa. E nós estudando aprendemos que ali ele tinha muitos benefícios. Ele tinha somente uma pessoa que ficava, um soldado ficava do lado de fora da casa, e ele tinha liberdade total dentro da sua casa para fazer o que ele queria. E ele poderia receber visitas, por exemplo, recebia os seus amigos, e ele ficou nessa condição por 2 anos. Mas veja, nesse segundo momento era muito mais duro. Ele insistiu em continuar pregando a palavra de Deus. Isso levou ele a um novo cárcere, e aí o benefício da cidadania romana já não poderia fazer muito para ele. Ele esteve ali com outras pessoas. Na verdade, não só ele foi lançado num cárcere, mas pela insistência em pregar o evangelho, que era algo determinantemente proibido, ele foi colocado numa masmorra, ele foi colocado em isolamento, num lugar subterrâneo, úmido, sem janelas. Ele não podia receber visitas. E você pode imaginar, Paulo, ele estava constantemente perto das pessoas. Ele tinha aquela urgência no coração de ministrar. Ele sabe quanto tempo ele perdeu falando mal e perseguindo os cristãos. E naquele momento ele sabia que ele estava num momento bom ministerial. Eu imagino que Paulo sofria muito, não pela masmorra ou pelo sofrimento da prisão, mas entenda, porque ele sabia que o chamado dele estava privado. Ele não podia fazer muita coisa
coisa naquele tempo, ele tinha que obedecer aquele mandamento, estava ali por algum tempo, ele ficou por quase 2 anos novamente preso, e ele não via ninguém. E Paulo sofria muito com isso. E nós podemos ver no final da carta de 2 Timóteo, eu encorajo você a estudar, ele inclusive fala, olha, eu sinto muita falta de Marcos, eu sinto muita falta de Timóteo. O interessante nessa segunda carta de Paulo a Timóteo é que Paulo está muito mais emotivo, muito mais pessoal. Ele trata, na verdade, quase que de uma forma sensibilizada, parece que ele está o tempo inteiro falando verdades do coração dele, profundas. E isso é muito bom para nós aprendermos, porque você escuta Paulo muito mais desarmado, totalmente aberto àquilo que Deus queria falar conosco nessa manhã. Você entende? Você está comigo? Ele foi solto depois de algum tempo e ele continuou ministrando. Ele teve 4 viagens missionárias, ele perseguiu fazendo essas viagens. Essa segunda prisão foi em Nicópolis por volta de 66 depois de Cristo, e esse confinamento fazia muito mal a ele. Então esse humanismo de Paulo é muito legal, porque você escuta coisas que você não ouvia antes, coisas como do tipo, Deus não nos deu espírito de covardia. Imagina ele falando assim, mas de poder. E você escuta, Paulo está falando de uma forma muito mais apaixonada, suas emoções estão muito afloradas nesse tempo. E isso, na verdade, libera palavras vindas de Deus que são verdades transformadoras para nós hoje, entende? E isso é para nós essa manhã. Receba aí, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo, ele vivia um testemunho naquela época e antes e depois disso, que influenciaria gerações. E esse é o tema da nossa mensagem, influenciador de gerações. Eu quero que você saia essa manhã consciente da sua missão. Você é um influenciador de gerações, não somente dessa geração. Líderes fortes como Paulo, eles tendem constantemente ou a repelir as pessoas com as quais ele se endereça a falar, ou a atrair as pessoas pela qual ele foi chamado para falar. Ele se preocupava muito em passar adiante as coisas que ele havia recebido do Senhor, através da graça pela fé em Cristo Jesus, e ele sabia que os seus dias já estavam contados. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já revelou a ele que os tempos eram urgentes para ele, porque se ele continuasse naquela levada de falar do amor de Deus, uma vez ele foi preso, ficou em casa, segunda vez ele já estava preso numa masmorra, e ele já sabia que a terceira vez não seria muito boa para ele, então ele tinha essa urgência na fala, e ele queria passar o bastão. E Timóteo, a pessoa que recebeu essa carta, era a pessoa que estava recebendo essa mensagem dele, então ele se preocupava em entregar, como se, sabe aquela corrida de revezamento, que a primeira pessoa corre, no final dos 100 metros ela estende um bastão, e a outra pessoa assim, até sem olhar para trás, só pega o bastão e sai correndo. Era mais ou menos essa imagem que eu quero que você tenha sobre esse texto. Paulo corria com o evangelho, corria com a mensagem, e era como se ele já corresse com o braço esticado, sabendo que Timóteo já estava ali pronto para pegar o bastão, e ele correria com a mensagem. Você está entendendo? Isso aconteceu há pouco tempo atrás. Tem uma imagem que eu preparei, coloca no telão pra gente aí, Juju. Uma pessoa que estava correndo e passou o bastão há pouco tempo atrás para o nosso pastor Isaac. Vamos aplaudir ao Senhor para a nossa vida do nosso pastor Isaac. E eu sei que ele está fazendo o mesmo. Eu sei que ele está preparando, porque nós não sabemos como que... Ele não vai embora, né, pastor Isaac? Não, podemos ficar tranquilos. Nós queremos que fique, tá bom? E ele tem essa preocupação, né, pastor Júlio? Ele incentiva os outros pastores e outros líderes de ministério que estão aqui, sabem bem o que eu estou falando, ele encoraja, porque ele sabe que, na verdade, essa mensagem não é para nós. Essa mensagem que o Senhor nos confia são para as pessoas. Preste atenção numa verdade espiritual. Tudo que Deus te dá são para as pessoas. Tudo que Deus faz para você, Deus te dá espiritualmente, é para você fazer para as pessoas, para você entregar para as pessoas. Eu louvo a Deus que nosso pastor tem essa visão, e essa realidade era muito parecida com a que Paulo estava. Ele queria realmente passar essa mensagem, e ele sabia que não adiantava só ele falar, não adiantava ele pregar, ele escrever bem, como fazia, muito douto, muito inteligente. Ele tinha que viver aquilo, ele tinha que demonstrar aquilo que ele falava. Isso é uma verdade. Se você estiver anotando, eu quero que você saiba que as coisas que você faz, as suas atitudes, elas gritam muito mais alto que as suas palavras. Na verdade, as suas palavras não conseguem ser ouvidas se o seu testemunho não estiver falando muito mais alto. Você entende isso? Isso é uma verdade, querido.
vamos falar, a gente pode falar a verdade aqui um com o outro? A gente pode aqui falar bem francamente? Nunca foi tão fácil ouvir mensagens, não é mesmo, Juan? Qualquer lugar, você puxa o seu celular, você liga a sua TV, você liga o seu rádio, você vai a qualquer esquina. Tem igrejas por tudo quanto é lugar. Aliás, evangélico, que é hoje uma nomenclatura muito comum, né? O evangélico nunca foi tão disseminado, tão conhecido, né? Então nunca foi tão fácil conhecer pessoas da mesma fé. Então não é tão importante você falar. O importante é você viver, querido. O importante é você ser um influenciador com as suas atitudes. E Paulo, ele, como um bom influenciador, ele não somente influenciou as cidades onde ele passava e as pessoas que estavam à sua volta, mas ele influenciou a muitas outras gerações. Eu quero que você escute isso algumas vezes essa manhã. O testemunho que você vive, a verdade que você vive no Evangelho, a santidade, a sua retidão, a sua honestidade, o seu caráter, ele influencia gerações. Você entende? Você talvez não veja isso ainda, mas talvez quando a idade for passando, você ver o seu filho, o seu neto, então talvez o seu bisneto, e aí começarem a contar as suas histórias, a falar das coisas que você vivia. Lembra aquelas histórias que o vovô conta para o netinho? Essas histórias eles escutam e gostam, mas nada como eles verem o que você faz e reproduzir. Eu tenho em casa quase que um papagaio. O Romeu não só fala o que eu falo, mas o que eu fizer, ele quer fazer, né? Um exemplo, ele aqui, eu tocando guitarra, ele aqui balançando aqui musicalmente, porque na verdade as pessoas realmente estão carentes e nunca nós vivemos uma escassez tão grande de bons exemplos, querido, nunca. Isso é profético. Na verdade nós aprendemos nas escrituras que no fim dos dias o amor de muitos esfriaria. Essa palavra muitos até me machuca quando eu escuto. E muitos esfriariam. Isso na verdade não deve vir ao nosso coração com orgulho, olhando como quase quem olha para baixo, dizendo, olha aí, misericórdia, tá vendo só, seu amor esfriou. Não, nós devemos olhar para dentro e ver como está a nossa vida constantemente, para que nós possamos ser influenciadores constantemente. Nós fazemos por amor a Deus, mediante a fé, como Paulo fez, mas nós fazemos porque nós sabemos que outras pessoas também vão ser edificadas. Lembra? Tudo que você faz para abençoar a outras pessoas. Você está aqui comigo ainda? Amém. No versículo 8 nós lemos, portanto não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Eu quase que me envergonho por um outro motivo. Eu tive o privilégio de fazer alguns trabalhos missionários e eu estive num país chamado Laos, que é o segundo país mais perseguido do mundo. Na verdade, o cristão não atinge nem 1%. É um país comunista e eles obrigam as pessoas a escolherem entre duas religiões, ou eles são muçulmanos ou eles são budistas. Fora disso, qualquer outra fé que você professe, você não é preso, você é assassinado. Eles enviam matadores e atiram em você. E eles são comunistas, então, na verdade, não importa muito o que é a lei, porque eles fazem a lei acontecer. E naquele país, nós pregamos por alguns lugares escondidos, e teve um dia que nós fomos pregar para uma igreja, era uma igreja clandestina. Nós chegamos até aquele lugar, e o curioso, eu aprendi quando eu cheguei lá, que eles combinavam o horário. Então era uma casa, não era uma igreja, assim como o nosso prédio. Era uma casa, como todas as outras. Era uma região bem pobre, então não tinha asfalto, não tinha... poucos lugares tinha tratamento de saneamento básico, iluminação. Poucos lugares tinham essa estrutura. E essa casa estava até um pouco privilegiada, ainda que não houvesse asfalto, mas tinha iluminação ali. E as pessoas, elas marcavam o horário, pastor Aziza. Nós vamos ter culto, nunca tinha um dia certo, para que não houvesse perseguição. Então, nós vamos ter culto daqui 4 dias. Não fale para ninguém. O seu horário daqui 4 dias é às 9 da manhã. Você não atrase, nós vamos te esperar. Então, às 9 da manhã, aquela pessoa chegava sozinha nessa igreja clandestina, olhando com cuidado, e ela chegava, entrava na casa e ficava lá. E então, essa pessoa que organizava o culto falava com outra pessoa, também convidada, olha, o seu horário de chegar é às 9h22. E aquela pessoa perfeitamente, pontualmente chegava lá às 9h22 e entrava. Durante o dia inteiro tinha horário para chegar na casa, para que não chegassem de 2, para não chamar a atenção. O culto, queridos, é à noite.
eles vão chegando durante o dia inteiro. Nós estávamos no hotel, né? Até a pastora Renata não pôde ir, tínhamos um grupo de uns 20 missionários, foram escolhidos apenas 6, e eu estava entre eles, e chegamos lá no lugar e já estava cheia a casa e nós estacionamos a van e foi uma loucura para chegar lá, porque o tempo inteiro o motorista, ele era um pastor, ele o tempo inteiro falava com outro pastor que estava no assento do passageiro e nós não entendíamos, aí começamos a ficar nervoso porque nós vimos que eles estavam muito agitados, e aí o tradutor começou a falar, eles estão preocupados na verdade porque parece que tinha uma moto seguindo agora há pouco, e há menos de 3 meses eles metralharam uma van que tinha ali uns missionários de um outro país e mataram todo mundo. Imagina como nós ficamos tranquilos depois daquela informação. Leve assim, fácil. Demais, Pedati. A gente falou, quase que a gente falou, não, amém, glória a Deus, Senhor, ainda não chegou minha hora. Mas nós continuamos e chegamos lá, estacionamos atrás, assim, num bosque, e nós fomos andando também de um a um. Quando chegamos lá, entramos na casa, as pessoas começaram a sair de trás da cortina, debaixo do sofá, de dentro do banheiro. Tinham quase 50 pessoas num cômodo minúsculo, todos se amontoaram, sentaram no chão, eles olharam para nós e falaram, olha, nós queremos ouvir como que é pregar o evangelho no país de vocês. E nós começamos a falar, achando que nós tínhamos alguma coisa para ensinar, e aquelas pessoas começaram a contar, falaram, olha, aqui é muito difícil, mas nós nos alegramos por essa perseguição. Nós começamos a falar do amor de Deus e tem que ser muito cuidado. Não é porque eu tenho medo da minha vida, isso me marcou até hoje. Um jovem, acho que tinha 16 anos, Nani, ele chegou para mim e falou, olha, não é porque eu tenho medo da minha vida, eu não me preocupo em morrer, porque eu sei para onde eu vou, mas eu não quero perder tempo, não quero que minha vida vá embora, porque eu sei que eu vou deixar de falar do amor de Deus para muitas pessoas, e se eu morrer agora, eu sou tão novo, eu queria passar a minha vida pregando, se eu morrer agora, eu não vou poder continuar pregando. Olha isso, queridos. E aí eles começaram a contar essas histórias. Um pastor falou que eles andavam em volta da universidade. É um país pequeno, eles só têm apenas uma universidade federal. Eles faziam uma marcha de Josué, eles chamam, de tempos em tempos, alguns deles, os líderes, eles andavam com 7 voltas em volta da universidade, profetizando salvação naquele país, profetizando algumas coisas. E era incrível que nós fizemos essa marcha, e é difícil andar, querido. Entenda uma coisa, a resistência espiritual que tem naquele lugar. Andar em volta daquela universidade era cansativo, e a gente começava a orar, e os pastores nos alertaram, falaram, olha, fique em oração, vigie, porque é muito difícil se concentrar. Nós escutamos aquilo e é incrível como a gente só entende quando a gente passa pela experiência. E nós começamos a andar e nós estávamos ali orando em línguas. Daqui a pouquinho a gente já estava lá. Falei, que horas que a gente tem que ir para o hotel mesmo? Ah, não sei o que, você já fez a mala? Todos já estavam distraídos. Aí um de nós, olha, vamos orar. Era difícil se concentrar. Um desses pastores contou que nessas 7 voltas que ele andava, em meio às 7 voltas, ele olhou de longe e viu como se fosse um pássaro. Ele, o que é aquilo ali? Aí ele viu que começou a se aproximar. Ele já andava com dificuldade para terminar as 7 voltas. Quando ele estava, antes de terminar as 7 voltas, ele viu que era uma placa tipo um outdoor, assim, voando. Essa placa veio rapidamente em direção a ele, pá, bateu nele, o derrubou. Você vê que são resistências espirituais. Ele caiu no chão, ele ficou por muitos dias com as pernas roxas, ele não conseguia andar, foi ao médico, o médico falou, você não tem nada, é espiritual. Entende o nível de batalha espiritual que essas pessoas vivem? E eles estavam ali chorando, nos contando as experiências, até que eles falaram, olha, nós queremos louvar a Deus, vocês podem nos acompanhar? Nós, amém, vamos louvar a Deus. Nós já estávamos até envergonhados daquilo, e ele pegou, começaram a cantar, e eles cantaram assim, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Eu pensei comigo, eles estão, acho que, preparando uma introdução para a música, e aí, sabe o que mudou? Não foi o volume em nenhum segundo, foi as expressões, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Eles cantavam aquilo cochichando, porque se eles juntassem todas as vozes, aquilo ecoaria nas casas vizinhas, então eles mandariam pessoas assassinar a eles. Eles não estavam nem aí para a vida deles, meu querido. Eles não queriam que a igreja fosse fechada, que eles fossem mortos. Imagina o que é cantar isso naquela realidade. Cantarei teu amor. Eles choravam, e nós começamos a chorar com eles, e nós nos vimos tão mimados naquela hora, como nós somos mimados espiritualmente.
nós não sofremos nada do que eles sofrem, e diante da oportunidade de falar do amor de Deus, de testemunhar o amor de Deus, muitas vezes nós achamos que nós não devemos fazê-lo, ou devemos esconder que somos cristãos, ou é melhor não falar nada, ou é melhor eu nem pregar, eu não sei nem como pregar. Deixa eu te ensinar uma coisa, querido, você não precisa pregar para falar do amor de Deus, você precisa viver o amor de Deus. Você entende isso? Se você quer influenciar as pessoas, você tem que mostrar na prática como isso funciona. Não adianta você falar. As pessoas estão prontas para ouvir mensagens a qualquer momento, em qualquer lugar. Elas querem ver as pessoas vivendo o Evangelho para serem influenciadas. Você entende isso? Pode aplaudir ao Senhor, querido. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Novo Testamento não nos conta sobre a morte de Paulo. A palavra, na verdade, não descreve como foi. Existem duas literaturas muito boas, foram escritas por volta de 200 depois de Cristo. Uma chama Atos de Paulo e outra é o Evangelho de Clemente. Não são livros inspirados pelo Espírito Santo, eles são livros históricos, mas são bons para nós aprendermos. Nós acreditamos ser verdade o que eles dizem, porque os dois são muito parecidos nos seus fatos, e essas pessoas não conviveram, esses escritores não estavam juntos. Os dois narram que Paulo morreu por volta de 69 depois de Cristo, e ele estava num ritmo como jamais vivia antes, muito intenso de ministração do Evangelho, indo de cidade em cidade. Quando ele foi preso e decapitado, os dois livros narram a mesma realidade. E eu tenho certeza que Nero, que foi o imperador responsável por esse assassinato, ele não estava preocupado em acabar com Paulo. Ele queria mandar uma mensagem, pastor Isaac. Aquilo foi um recado. Ele queria dizer para os outros cristãos: vocês querem pregar o Evangelho? Vê aqui o que o Evangelho vai mostrar para vocês. Ó. Eu imagino que ele reuniu até pessoas para ver aquilo. E eu não sei se esses livros detalham esses fatos, mas eu imagino que a única coisa que Nero queria fazer era demonstrar. Alguém está aprendendo alguma coisa do Espírito Santo. Ele queria demonstrar o que ia acontecer com as pessoas. Mas eu sei que os fiéis daquele tempo, eles não estavam preocupados com aquilo, assim como aqueles jovens que choravam a cantar e cochichando, não estavam nem aí para a vida deles. Eu sei que palavras de Paulo, como Gálatas 2:20, ecoavam em seus corações, que dizia: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo pela fé no Senhor Jesus. Eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu penso que versículos, Nani, como Filipenses 1:20, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ganho. Depende da versão. Eu sei que eram essas palavras que estavam no coração deles. Os queridos, quase 100 missionários em média são mortos ou deixam o ministério todos os meses, não é por ano. Eu fiquei abismado quando eu me deparei com esse dado. Todos os meses, quase 100 missionários ou morrem ou largam o ministério pela resistência ou do povo, ou resistência maligna. Nunca vivemos um tempo tão escasso de boas referências, queridos. Nunca vivemos um tempo tão escasso de buscar pessoas que nos influenciem. Mentores, como é o pastor Isaac, como são alguns pastores da nossa igreja, que se preocupam em demonstrar o que é viver o Evangelho. Nunca vivemos um tempo tão difícil. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E da mesma forma, escute uma verdade isso. Da mesma forma que espiritualmente existem muitas referências ruins para nós, o mundo vive a mesma coisa. Existe talvez você conheça uma pessoa chamada Cazuza, já ouviu falar? Ele falou ele fez uma entrevista e disse: todas as minhas referências, todas as minhas influências morreram de overdose. Não foi tão diferente com ele contraiu HIV e continuou fazendo uso de drogas, morreu com menos de 40 quilos, porque as influências dele não eram tão boas. Você está influenciando pessoas, querido. Você saiba ou não, a sua vida, o seu testemunho, o que você faz, influencia as pessoas. Você influencia os seus filhos, os seus netos. Se você ainda não tem filhos ou netos, você influencia os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Você já está influenciando eles. E é importante essa manhã, eu quero que você reflita, querido. Faça isso comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reflita em qual nível está essa influência. Porque existem vários níveis de influência, dependendo do nível de relacionamento que você vive com essas pessoas.
E essa influência pode ser muito boa. Você pode estar mostrando para ela que um evangelho vivo. Você pode estar mostrando para ela uma alegria de saber que Jesus está voltando, e uma urgência de falar do amor de Deus. Ou talvez você esteja sendo o exemplo de uma pessoa tranquila, acomodada, que não prefere não se expor. Na verdade, é melhor ser reservado e não dar um mau exemplo, já que já existem tantos maus exemplos. Ou talvez você já esteja no outro extremo, vivendo uma vida difícil de demonstrar algo bom. E às vezes você não faz isso por mal, às vezes são circunstâncias que colocaram você nessa situação, mas você também influencia. Mesmo quando você não vive o melhor de Deus na sua vida, você também está influenciando, querido. O Senhor Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que eu gosto da Igreja Central, eles sabem de Bíblia, pastor Isaac. Eu vos aliviarei. Se você está nesse extremo, querido, eu falo como profeta, você vai sair desse lugar em nome de Jesus, e você vai ser uma pessoa que vai influenciar gerações. Você não vai influenciar somente aqueles que estão à sua volta. O seu testemunho, assim como foi com Paulo, que você leu hoje, vai influenciar as gerações. 20, 30, 100, 300, 500 anos, se Jesus não voltar antes, eu quero que a sua vida fale lá na frente, que as suas orações ecoem sobre os seus familiares, sobre os seus queridos. Você quer isso para você, querido? Eu quero isso para mim. Sabe, a palavra nos ensina no versículo 5 que nós lemos, de 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo, Paulo está falando sobre Timóteo. Ele diz assim: olha, eu bem sei a fé que você vive, Timóteo. Eu sei o que você vive, cara. Ele fala um pouco antes, eu lembro das tuas lágrimas quando eu fui embora. Ele estava se referindo, primeira vez que eles se deixaram, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro quando você chorou, eu lembro que você queria fazer ministério comigo. Mas olha, na verdade o que me chamou a atenção foi que eu sei a fé que você vive. Não é uma fé fingida não, Timóteo. A sua fé não é fingida não. Você não vive uma religião, você não vive um sistema de igreja e de reproduções de cânticos. E você não vive só isso aqui que nós fazemos na igreja. Você não vive o que nós fazemos no templo só, Timóteo. Você vive uma fé não fingida, ele fala. Que é a mesma fé, escute a influência, é a mesma fé que viveu Eunice, a sua mãe, que viveu a sua avó Lloyd. Era a terceira geração de fé que continuaria. E nós estudamos que Paulo, quando pregava em Tessalônica, ele conheceu a Timóteo, e ele viu um menino muito jovem, e ele viu que ele tinha uma fé diferente, que ele não era como os fariseus, os saduceus daquele tempo, que conheciam as escrituras, mas eles não viviam um testemunho que influenciava ninguém. Aquilo era só para mostrar uma fachada de religião. E ele falou assim: olha, essa fé que você recebeu influência, você está vivendo essa mesma influência, Timóteo. Eu encorajo você. Timóteo, é essa fé aí que você tem que reproduzir. Timóteo, é essa vida que influencia, que você foi e recebeu como influência, que eu quero que você aprenda de mim. E ele diz: olhe para mim, assim, olhe para o meu ministério. Ele fala mais para frente e ele diz: faça como eu faço, sabe? Viva assim a sua vida completamente para o Senhor. E as pessoas vão ver e vão querer isso. As pessoas precisam de boas referências, querido. Você pode ser uma Eunice essa noite, ou talvez o marido de Eunice, ou uma Lloyd, ou o marido de Lloyd, ou um Timóteo, ou um Paulo. Não importa onde você se enquadra nesse texto, mas você vai sair daqui essa manhã um influenciador de gerações. Você recebe isso, querido? Em nome de Jesus, sobre você, querido. Eu profetizo, querido. João, capítulo 1, versículo 12, você não precisa abrir, somente escuta, diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, diga direito, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Querido, o Senhor quer que você receba esse direito. Se você ainda não vive o direito de se tornar filho de Deus, você talvez não recebeu por sangue, talvez você não seja filho da linhagem de Abraão, mas a palavra nos garante que nós temos direito à adoção ao reino de Deus através do sangue de Jesus Cristo, e essa é uma adoção que você pode reproduzir. Olha que legal. O povo de Israel, eles não poderiam transferir. Na verdade, era o contrário, eles se reservavam entre eles, porque era uma aliança que eles tinham com Abraão. Eles queriam manter aquela linha, eles até casavam entre familiares. Mas essa nossa aliança que nós vivemos, nós podemos transferir.
nós podemos abençoar as pessoas com essa adoção. Você pode pregar sobre o amor de Deus e essa pessoa pode entrar na família com você, será adotada pela mesma aliança que você tem e viver a vida com o Senhor. Vamos fazer isso, queridos? Você se sente desafiado pela palavra de Deus? Você pode conceder esse direito, você pode conceder essa verdade. Nós temos que nascer de novo em Cristo para fazer isso. Não é um nascimento pela carne. Se você está me imaginando, como eu vou nascer de novo, pastor Rafa? Você não nasce mais da carne ou do sangue, mas você nasce de novo do Espírito. E esse novo nascimento, que se você ainda não tem, que você vai ter essa manhã, e essa nova herança, esse novo direito de filho, que você se não tem, vai ter essa manhã, você pode passar adiante e influenciar a outras pessoas. Quero dar para você rapidamente, nós já estamos caminhando para o fim, 4 passos para se tornar um influenciador de gerações. Diga, influenciador de gerações. Primeiro passo, somente em Cristo, nós lemos em João capítulo 1, você tem o direito à paternidade celestial. O famoso ditado que diz que todos nós somos filhos de Deus, não é verdade, você se torna filho por herança no sangue de Jesus. Então, somente em Cristo você tem direito a isso. Em Jesus, a palavra nos garante que nós somos feitos filhos de Deus. O segundo passo, para você ser um influenciador de gerações, depois de você receber o direito de filho, você precisa conhecer ao Pai. Então você já foi adotado. É como uma criança que ela é adotada até uma nova família. Primeiro ela recebeu o direito legal de ser adotada. Depois, quando ela fica maior, ela vai conhecer quem são os pais dela. Porque ela, na verdade, nem sangue ela tem daquelas pessoas. Então ela começa a conhecer o Pai. Então se você não conhece um Pai, querido, se você não conhece a Deus, você se torna um ignorante espiritual. Você passa a ser uma pessoa amarga, religiosa, você passa a ser supersticioso, acreditar em coisas que não trazem salvação para você, em amuletos de fé, vai se segurando de palavra em palavra, tentando se pendurar. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o próprio Deus, que você conhece nas Escrituras, você não conhece ao Pai. Então se você quer conhecer ao Senhor, você precisa conhecer a palavra de Deus. Chega de viver de experiência dos outros, chega de viver experiências do passado, chega de contar como foi quando você aceitou Jesus, que foi lindo e você chorou, chega de contar que você tem pastores abençoados na sua igreja. Meu irmão, vou contar uma coisa para você. Quando você recebe a palavra de Deus só dos outros, é como se você bebesse água de um copo. Então a garrafa despeja no copo, você bebe aquele copo do que você recebeu, o seu copo está vazio, você precisa encher. Aí você vai à igreja de novo, aí o pastor, como um vaso, uma garrafa, ele enche de novo, aí você bebe. Se você se você quebra essa dinâmica por algum motivo, doença, mudança, seja qual for esse ritmo que você quebra, você passa a ficar com sede. Mas quando você bebe da água viva do trono de Deus, onde quer que você esteja, você está sempre cheio e transbordando, e você busca na fonte, o Senhor se derrama mais, em nome de Jesus, querido. Se você quer influenciar, você precisa se derramar, você precisa conhecer ao Senhor no ponto de transbordar. Seu copo precisa subir a um nível que você sai para fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que aquele que conhece ao Senhor flui como rios de água viva que saem do seu ventre. São águas que vêm de Deus, que não estão em você, que jorram nos outros. Então essa é a influência que nós temos que ser, queridos. Aquela influência que não vem daquilo que eu acho legal fazer, ou bonito, ou reproduzir algo que eu aprendi no passado, ou estou vendo em outro, mas você viver uma vida autêntica no Evangelho, recebendo direto da fonte de água viva e jorrando para a vida eterna. E outras pessoas recebem aquela água e querem saber e querem receber mais. Escute, o Senhor Jesus nos falou: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, mas terá a vida eterna com o Pai. Você crê assim, querido? Amém. Isso é para nós essa manhã, meu irmão, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Terceiro passo, Deus quer estabelecer um relacionamento de confiança em você. Ele quer saber se você é um bom administrador daquilo que Ele pode te dar. Então não é que Ele fica testando você, como algumas pessoas imaginam, um Deus carrasco, um pai duro que testa, e se você for aprovado, talvez eu te dê uma chance. Não é assim. Deus, na verdade, Ele te dá oportunidades de confiança.
Aprenda isso, isso é um princípio de fé muito bom para nós. Então o Pai te dá uma porção de algo dele, pode ser uma porção espiritual, pode ser uma pessoa para você mentorear, pode ser uma quantidade de dinheiro financeira, pode ser um ministério, pode ser algo. Deus confia em você aquilo, se você é um bom administrador daquilo, se você é excelente no que você faz, se você é fiel ao Senhor naquilo que Ele te deu, Deus começa a te dar mais, Deus começa a te dar mais. Eu falei no culto de oração terça-feira passada, você quer saber um princípio espiritual impressionantemente verdadeiro? Você só pode receber mais de Deus quando você derrama, quando você entrega. Você quer receber mais de Deus? Não fique sentado todos os dias, de final de semana em final de semana, fazendo a mesma coisa, querido. Você não vai crescer espiritualmente assim, você vai se manter espiritualmente assim. Só que nós não vivemos para nós mesmos. Como aquele menino lá em Laos, que chorava: eu não estou nem aí para a minha vida, eu tenho 16 anos, eu quero viver, morrer velhinho e pregar todo dia. É isso que eu quero, você entende? Então você não fica sentado fazendo as mesmas coisas todo esse final de semana. Não é para você mesmo só. Você faz isso porque você quer influenciar a outras pessoas, querido. Você quer transferir aquilo que Deus te deu. Então você começa a ministrar, a entregar. E quanto mais você entrega, escute, quanto mais rápido você é em entregar o que Deus te dá, quanto mais pronto você é em entregar, Deus te deu, você faz. Deus pede, você dá. Deus fala, você entrega. Deus te desafia, você cumpre o desafio. Você se sente movido pelo Espírito Santo de falar, você vai lá e fala. Quanto mais rápido e pronto você é em fazer essas coisas, mais Deus confia a você, mais Deus vai te dar, mais rápido Ele é em te abençoar, em te dar novas coisas e bens espirituais e materiais. Não importa para Deus, o importante é onde está o seu coração. Se você vai usar essas coisas que Ele está te dando para influenciar a outras pessoas, é para isso que Deus te dá as coisas, meu irmão. Que adianta? Pode aplaudir ao Senhor. A palavra nos ensina o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você não viver a vida que Jesus nos ensinou a viver, aquela vida de rendição, né, pastora Dayana? Que você recebe do Pai, mas você não se orgulha do que você tem. Então você não diz: eu sou filho de Deus, assim como Jesus vivia como filho. Ele não diz: eu sou filho de Deus, olhem para mim com olhos diferentes, porque vocês estão diante de uma autoridade. Ele veio como servo, nem formosura tinha. O pastor Isaac nos ensinou semana passada. Ele na verdade, ele não tinha aparentemente nada, porque ele entregava tudo, a ponto de morrer morte de cruz, para mim e para você. Esse é um exemplo que nós aprendemos do nosso Senhor. Viver esse nível de entrega, de que a nossa vida já, na verdade, ela já está perdida. Nós já morremos para este mundo e nós vivemos para Cristo. Tem alguém aqui que vive para Cristo junto comigo? Que exército lindo que nós temos nessa igreja central. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo, em Antioquia, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ter as características do Pai. A palavra nos ensina que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então eu acho que muito mais do que o que nós podemos imaginar, como Deus, a palavra de Deus que diz que Deus fala, que Deus escuta, que o Senhor vê. Então muito mais que as características físicas do Pai, eu me preocupo com as características espirituais do Pai. Então significa que tudo aquilo que Deus tem de virtude, de qualidade, Ele enviou quando Jesus Cristo ressuscitou. Ele envia essa virtude com o Espírito Santo de Deus. E aí a glória do Senhor cobre toda a terra. Eu acho demais que a palavra fala que o Espírito Santo ele desceu em Jerusalém. E aí se espalhou para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no mapa, eu já disse isso antes, é como parece um efeito de uma bomba, porque onde cai as cidades vizinhas, ele narra as cidades em ordem, e as cidades estão assim ao redor, e vai se expandindo, e a glória do Senhor enche toda a terra, e essa mesma virtude, essas mesmas qualidades de Deus, estão disponíveis à igreja através do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Basta nós querermos receber essas coisas, para nós vivermos parecidos com Jesus. Todo filho tem os traços do Pai. Todo filho tem os traços do Pai. Você não tenha dúvidas que você tem disponível para você todas as qualidades de Deus, para você viver o seu propósito na terra. E essa confiança que nós falamos agora há pouco, ela está intimamente ligada
ao chamado de Deus, à vocação de Deus para você. Aquilo que Deus te desenhou para fazer aqui na terra sobre essa geração. Aquela confiança que Deus estabelece em nós, se derramando, se derramando, se derramando. No seu lugar secreto, quando você ora, você recebe de Deus, você ora em línguas, você nem entende o que está acontecendo, mas Deus está derramando qualidades e virtudes e confiando em você, aquilo que Ele quer que você tenha, para que Ele possa te enviar, para que você possa influenciar essa geração e a outras gerações, querido. Você entende isso? Talvez você fale assim: pastor Rafa, eu não sei se eu tenho as qualidades, os atributos, eu não vejo, na verdade, que eu tenho qualidades boas suficientes. Talvez você não esteja no momento bom, até com você mesmo, na sua autoestima, você não se veja talentoso o suficiente ou qualificado suficientemente. Eu quero ler para você uma lista aqui que vai te encorajar. Algumas pessoas que você vai dizer se elas foram relevantes ou não no reino de Deus. Um cara chamado Noé, alguém conhece, não? A Bíblia nos narra que antes de ele cumprir o seu chamado, ele era um beberrão. Abraão, na verdade, ele estava velhinho demais para receber a promessa e a aliança, mas ele foi usado por Deus. Isaac era um avoado, Jacó era um mentiroso, foi traiçoeiro, José foi abusado, Gideão teve medo, Moisés era gago, Sansão era mulherengo, Raabe era uma prostituta, Jeremias era muito jovem, Elias suicida, Isaías pregou pelado. Não, peraí. Se até pelado o cara pregou e abençoou os outros, pelo amor de Deus, diz que ele dançava, caiu as roupas, então eu acho que você ainda tem alguma coisa para dar, querido. Davi foi assassinado, foi um assassino e teve um caso amoroso, inapropriado, que matou uma pessoa. Naomi era viúva, Jonas fugia de Deus, Jó foi à falência completa, João Batista comia insetos, pelo amor de Deus, o cara comia insetos, Ananiel. Se o cara comia gafanhoto e mel silvestre e preparou o caminho de Jesus, o que dirá nós aqui? Podemos preparar a volta de Jesus que está voltando. Maranata, alguém aí está ansioso pela volta de Jesus? Aleluia. Pedro negou a Cristo. Quantas vezes? Os discípulos dormiam enquanto oravam, não conseguiam orar o suficiente. Marta estava super preocupada com todas as coisas. A mulher samaritana se divorciou 5 vezes. Zaqueu era muito baixinho. Saulo era muito religioso. Timóteo tinha úlceras e era jovem demais. Lázaro estava morto. Será que ele tinha qualificação suficiente morto? Mas Jesus pode trazer vida e vida em abundância. Só uma palavra, querido. Até o morto pode vir a ser usado por Jesus, querido. Não importa o nível onde você se encontra, não importa onde você esteja, nós vamos adorar a Deus daqui um pouquinho. Pode ser, pastora Dayana? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, querido. Eu sei que existem 2 vozes que batalham constantemente em nossos corações, e o Espírito Santo de Deus é uma delas, e sempre o Espírito Santo fala de forma encorajadora e desafiadora, e às vezes até para nos chamar a atenção, mas em amor. Você vê que Deus na verdade está preparando um tempo diferente. O Espírito Santo fala constantemente conosco. E existe uma outra voz, que é a voz de Satanás. Ele te acusa, quer te manter preso, cativo, quieto, em silêncio, aleijado, morto. Ele quer que você não se mova para não influenciar. Ele não está preocupado só com a sua vida. Veja, se Satanás se preocupar só com você, seria muito simples aquilo que ele precisa fazer. A preocupação dele é o quantos você pode reproduzir e quão rápido você pode fazer isso. Quantos você pode influenciar e quão pronto você é em fazer. Então ele vai fazer de tudo para roubar o seu coração, para que você perca aquilo que Deus tem para você. Olhe para mim, querido. Eu quero orar por 4 grupos de pessoas essa manhã. Se você puder fechar os seus olhos, por gentileza, para que ninguém se constranja, eu vou pedir para algumas pessoas levantar a mão. Talvez você seja uma delas, talvez não seja. Não faça isso para me agradar, faça isso porque o Espírito Santo de Deus está falando com você aí no seu lugar. Se você puder se colocar de pé e se manter de olhos fechados, se coloque de pé, querido, se mantenha de olhos fechados, cuidado para não cair aí, mas fique de pé aí com seus olhos fechados. Quero orar por 4 grupos de pessoas. Quero orar primeiramente para você que ama a Deus, mas tem sofrido acusações de Satanás. Você tem tido dificuldades em algumas áreas da sua vida. Você tem, na verdade, escutado vozes que não têm te mantido vivendo o melhor de Deus.
Se você tem ouvido essas vozes e você quer calar essas vozes essa manhã, se eu posso orar por você para que essas vozes parem de te acusar, parem de te manter cativos, se você quer enterrar esse velho homem, anular essas vozes que te atormentam, todos de olhos fechados em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, não porque eu estou pedindo, mas porque você quer calar essas vozes malignas, levante bem alto a sua mão, quero orar para essas vozes se calarem em nome de Jesus. Eu vejo várias mãos, podem abaixar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar por um segundo grupo de pessoas. Você que tem chamado ministerial, você sabe que Deus te chamou, você sabe que você precisa fazer, mas você está neste momento e se encontra essa manhã e nessa fase da sua vida sem forças para viver uma vida exclusivamente para Deus. Na verdade, parece que você não tem tempo, ou parece que a oportunidade não chega, parece que muitas coisas estão acontecendo, mas independente da circunstância, a verdade, e você olhando para dentro agora, quero que você seja muito honesto com você mesmo, você não está com forças o suficiente para se empenhar nesse tempo. Você tem chamado, mas está difícil. Se você é uma dessas pessoas, você não está desempenhando e vivendo a totalidade pela qual Deus te chamou para você ser um influenciador. Se você é uma dessas pessoas essa manhã e que você quer que eu ore para você, para que o Senhor libere você em seu chamado, você flua na totalidade daquilo que Deus te criou para você fazer, levante bem alto a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus, várias mãos, pode baixar as mãos. O Espírito Santo de Deus está falando a alguns corações. Nós lemos, querido, no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E nós vamos orar para que você receba esse poder essa manhã. Terceiro grupo que eu quero orar, você que precisa se sentir acolhido pelo Pai, passar a ter mais intimidade com Ele. Naqueles 4 passos que você viu e se convenceu que você precisa ser um influenciador, você se identificou naquele que disse, olha, eu não tenho esse relacionamento íntimo ainda, ou eu tinha e perdi por algum motivo, eu preciso me sentir acolhido de novo. É quase como se eu não tivesse mais ouvindo ao Senhor, parece que o Pai não fala mais comigo, eu não tenho nem certeza se eu sou crente. O Espírito Santo de Deus está me falando que alguém falou essa semana isso aqui, falou assim, eu não sei nem se eu tenho fé mais, eu nem sei nem mais se eu sou filho de Deus, nem sei se eu sou crente ainda. Em nome de Jesus Cristo, se Satanás falou essas coisas, e se você precisa se sentir acolhido pelo Pai, abraçado pelo Senhor, levante a sua mão, eu vou orar para você, você vai ser acolhido pelo Pai, amém. Eu vejo as mãos, glória a Deus. E quarto e não menos importante, eu quero orar por você, que você quer entregar a sua vida a Jesus e viver influenciando gerações. Você nunca fez isso. Você já ouviu algumas vezes o pastor falar, alguém quer entregar sua vida para Jesus, mas você se envergonhou. Ninguém está olhando, meu querido, ninguém está olhando. Com todos os olhos fechados em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, fazer dele o seu único e suficiente Salvador, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e viver uma vida diferente para influenciar, não mais vivendo uma vida de pecado, influenciando as pessoas para o mal, mas influenciá-las para viver perto de Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você. Levante bem alto e bem rápido a sua mão agora em nome de Jesus. Levante a sua mão, amém, glória a Deus. Quero convidar você pode abrir os olhos agora. Quero convidar os pastores, por gentileza, pastores, vamos orar pelas pessoas. Se você é uma dessas 4 pessoas e fala, olha pastor, eu preciso receber essa oração, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu vou tomar uma atitude de fé e vou vir esse altar, não para que alguém veja, mas porque eu estou precisando, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus falou comigo, minha vida vai ser transformada. Venha para a frente. Se você levantou a mão e quer receber essa oração, saia rápido do seu lugar, não deixe Satanás roubar essa manhã de você, querido. Venha receber de Deus e ser um influenciador de gerações. Venha ser um influenciador de gerações, querido. Rápido, rápido, saia do seu lugar. Nós vamos orar com você e Deus vai transformar a sua vida. Se você acha que você não tem as virtudes, as qualidades suficientes, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós lemos no capítulo 7, Deus não nos deu espírito de covardia. Outra versão diz, Deus não nos deu espírito de temor, mas a palavra continua dizendo, mais espírito de ousadia, de poder, de virtude e de amor e de equilíbrio. Se você quer receber esse poder de Deus, vem à frente, nós vamos orar. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando em alguns corações, os olhos estão fechados, algumas lágrimas descendo aqui. Se você está na igreja, querido, levante as suas mãos, interceda pelos queridos. Lembra, Deus deu para você algo para você derramar. Ore pelas pessoas. Pastores, nós vamos adorar a Deus, vocês podem começar a impor as mãos e orar pelas pessoas ou profetizar
profetizo em nome de Jesus Cristo que cadeias malignas serão desfeitas. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que essas vidas serão impactadas e transformadas para sempre. Não importa se tem 20, 30, 70, 90 anos, eles vão influenciar aqueles à volta deles, eles vão transbordar o poder de Deus, eles vão influenciar seus filhos, seus netos. As pessoas vão falar daquilo que o Senhor fez na vida deles por gerações. Eu profetizo que deste lugar sairão testemunhos que serão escritos em livros. Livros vão sair daqui, escritores estão sendo agora forjados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina em Apocalipse que você foi liberto pelo sangue do Cordeiro, e a palavra do teu testemunho tem poder para influenciar, querido. Conte o seu testemunho em nome de Jesus Cristo. Deixe transbordar do seu coração aquilo que Deus está fazendo agora, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe essas vidas, Pai, que elas sejam impactadas pelo teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos abrir o seu coração para Deus.